Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu sou Ana Paula, sempre trazendo as melhores notícias, né? E temos vitória, hein? Vou trazer aqui a Justiça autorizou grana extra para aposentados do INSS. Eu vou trazer todos os detalhes aqui agora. Antes eu queria só convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo para manter vocês atualizados por dentro dos seus direitos. Sem mais demora, vamos direto aqui para o ponto, né? Vamos trazer aqui as notícias. Eu começo com a primeira informação, que quem precisar de empréstimo consignado, chama a nossa equipe que o nosso canal vai ajudar nessa intermediação bancária, te auxiliando nessa liberação do crédito, para você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada. Então quem precisar de empréstimo, chama que a gente está aqui para te ajudar. Fechou? Recado dado, bora lá trazer as notícias. A primeira notícia, eu quero falar de um benefício pouquíssimo explorado, mas que todos vocês têm direito, que é a carteira do beneficiário. Agora comenta aqui para mim, quem aí já tem a carteira do beneficiário? Você já baixou a sua lá no INSS, sim ou não? Responde aí para mim rapidinho nos comentários que eu quero saber. Vão respondendo, porque a carteira do beneficiário é um documento virtual, ou seja, online, não é físico, não chega na sua casa, é pela internet, é no aplicativo do INSS, tá bom? Ela foi lançada em maio do ano passado com o objetivo de facilitar a comprovação e a confirmação de dados de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Além de ser um serviço gratuito, a carteira oferece vantagens exclusivas aos beneficiários, como descontos em serviços. E é o INSS que dá os descontos? Não, gente, é o banco parceiro. Vou explicar quais são os bancos atualmente que estão participando. A carteira, como eu disse, ela é virtual, ela é um documento que comprova que você recebe o benefício. Então a parte do INSS é comprovar que você tem benefício ativo no mês. Por isso que a cada 30 dias você tem que gerar uma carteirinha nova. Porque a carteirinha que você gera vale somente para aquele mês gerado. Então virou mês, você tem que gerar a nova carteirinha. Virou mês, gera a nova carteirinha, beleza? E aí, gente, ela foi criada por quê? Para substituir o antigo comprovante impresso, trazendo uma maior praticidade, mais segurança para os beneficiários. Além disso, a carteira permite o acesso a um clube de vantagens, onde o beneficiário pode obter descontos em uma variedade de produtos e serviços que são ofertados pelo banco na qual você recebe o benefício do INSS. Antes da existência da carteira, os beneficiários precisavam apresentar um papel impresso como comprovante de recebimento de benefícios. Com a carteira digital, todo o processo se torna mais simples e eficiente, eliminando a necessidade de carregar documentos físicos. Então a carteira, ela oferece uma série de vantagens. Primeiro, que é gratuito, você não paga nada para emitir a carteira, ela é de graça. Segundo, facilidade na comprovação de benefício. Com a carteira digital, você comprova facilmente o recebimento do benefício do INSS sem precisar carregar documentos físicos. Acesso ao clube de vantagens. 6 bancos hoje oferecem vantagens a quem recebe o benefício por eles. Os bancos são Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Pan, Mercantil, Itaú e Bradesco. Se você recebe por um desses bancos que eu citei, você terá acesso a um clube de vantagens, onde você pode obter descontos em uma variedade de produtos e serviços, como desconto em farmácia, com alimentação, transporte, lazer e muito mais. Então acesse o site do banco onde você recebe o benefício, lá tem o clube de vantagens Meu INSS+, e aí você vai ver quais são as vantagens para quem é beneficiário do INSS pelo banco. Você terá também mais segurança, porque a carteira digital é uma forma segura de comprovar o recebimento de benefícios, porque ela evita a exposição de documentos físicos e reduz o risco de perda ou extravio. Então, gente, para gerar é fácil, acesse o meu INSS aplicativo ou site, lá vai ter a opção carteira do beneficiário, clique em emitir carteira, suba a foto do beneficiário que irá pedir, aceita o termo de uso e pronto, em poucos segundos a carteira será gerada. Ao gerar a carteira, é só você acessar o site do banco que você recebe, sendo um desses 6 participantes que eu citei, e ver qual daquelas lojas, né, os critérios para ter desconto. Aí você vai avaliando, ó, esse daqui eu quero, esse aqui eu não quero, esse daqui eu não uso. Ah, eu compro remédio nessa farmácia todo mês, será que meu remédio tem desconto? Então você vai entrar em contato com a farmácia, ver se o seu remédio entra com desconto. Já pensou se entra? Uma carteirinha de graça, oferecendo um clube de vantagem como se fosse um seguro de vida, né, para você. Então é ótimo, gente. Então desfrutem do benefício, porque ele é gratuito para você.
E qualquer beneficiário do INSS com benefício ativo tem direito à carteirinha. É só ir lá no aplicativo e gerar. Beleza? Olha só, segunda informação aqui que eu quero trazer para vocês. Vamos falar aqui a respeito do cashback da reforma tributária. Eu vou falar da reforma tributária porque tivemos aí votação importante sobre esse assunto e eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu aí dentro dela, né? Então teve o evento da reforma tributária, o impacto social, o evento interativo, o governo deve cortar gastos para se adequar às isenções da reforma tributária, foi o que disse aí o senador Efraim Filho e dentro do evento, né? E aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho o que mudou, o que aconteceu. Então olha só, a cashback da reforma, como que vai funcionar a devolução de impostos da reforma tributária. E você aposentado e pensionista tem que prestar atenção, porque a maioria de vocês são de baixa renda, a maioria de vocês fazem parte do cadastro único do governo federal e a maioria de vocês vai se enquadrar na devolução. Essa regulamentação da reforma tributária, né, cujo texto base aí foi aprovado já pela Câmara e está avançando no Senado, trata-se de várias regulamentações dentro dela. Em relação aos tributos, aos impostos. E um deles é a respeito do cashback, que é um mecanismo de devolução de impostos aos mais pobres. Por exemplo, botijão de gás, energia elétrica, água e esgoto, vocês vão ter 100% do imposto federal, 100% de isenção do CBS, que é o imposto federal, e 20% do IBIS, que é o imposto subnacional. Cada ente federativo, União, Estado, Município, poderá fixar percentuais maiores na devolução para sua parcela do tributo e diferenciações em razão da renda familiar. Essa regra só não vale para o botijão de gás. E os demais itens, exceto aqueles da lista do imposto do pecado, terão 20% de isenção, tanto para o imposto subnacional como o imposto federal, né? Tanto o IBIS quanto o CBS. E quem poderá ser beneficiado com esse cashback? Então, poderão ser beneficiados de acordo com o texto, caso ele ainda não seja alterado, né? Os responsáveis por famílias inscritas no cadastro único para programas sociais com renda familiar mensal per capita declarada de até meio salário mínimo. A pessoa que receber a devolução do tributo deverá residir no território nacional, possuir CPF ativo, mas o mecanismo envolve a compra de todos os membros da família com CPF. E um regulamento posterior irá definir o método de cálculo e também a devolução do imposto. Algumas possibilidades foram ventiladas publicamente aqui, né, pela equipe econômica do governo federal, e no caso das devoluções em água, luz, gás encanado, a ideia é o quê? Está sendo estudada a possibilidade do cashback constar já na fatura ser paga pela família. Quando é itens de compra, no ato da compra já poder abater como desconto. Porém, o problema são os pequenos comércios. Imagina, você foi no comércio ali do seu Pedro, que é dono da padaria. Ele não tem sistema, ele cobra tudo ali manualmente. Como que ele vai ver se você tem cashback ou não para bater na sua compra? Não tem como, então vai afetar os pequenos negócios. Por isso que eles estão pensando na possibilidade de, como a maioria dos comércios são pequenos, criar um cartão exclusivo para o cashback. Que aí as regras do cashback valerão a partir de janeiro de 2027 para a CBS e a partir de 2029 para o IBIS. E a Câmara dos Deputados aprovou, falta o Senado para poder ir para a sanção do Lula. Então está em tramitação, um novo benefício vem nascendo e a gente vai acompanhando, tá bom? Gente, agora mais uma notícia muito boa, né, que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo hoje, mas antes eu quero só lembrá-los que aqui uma informação importante. O Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, ele atualizou a tese de devolução de valores indevidos recebidos do INSS. A primeira sessão julgou embargos e complementou o enunciado, é isso mesmo. Devolução de benefícios previdenciários recebidos após decisão liminar que posteriormente foi revogada pode ser realizada nos próprios autos. Assim definiu a primeira sessão do STJ ao complementar a tese firmada no tema 692 de repercussão geral. A tese passou até a seguinte redação, abre aspas, a reforma da decisão que antecipa os efeitos de tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto, em qual o valor não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se a partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos no mesmo auto. Então significa o seguinte, né? A decisão do colegiado se deu no julgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS. A Previdência alegava, entre outros pontos, que a tese jurídica fixada no repetitivo apresentava omissão, pois o acordão questionado em um dos recursos representativos da controvérsia reconheceu a possibilidade de execução do valor dos benefícios nos próprios autos, nos casos de reforma de decisão provisória. O relator dos embargos foi o ministro Afrânio Vilela. Ele lembrou que em junho de 2022, o relator do tema 692, que é o ministro Oge Fernandes, acolheu a questão de ordem para reafirmar a tese fixada com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação sobre a matéria. E na ocasião daquele julgamento, segundo o ministro Afrânio Vilela, foi feita análise da evolução legislativa e jurisprudencial a respeito do assunto, que levou à conclusão de possibilidade de liquidação nos próprios autos, quando reformada a decisão que lastreava a execução provisória. Contudo, o ministro observou que a tese fixada não fez referência expressa a esse posicionamento. E para o ministro Vilela, embora a vinculação dos juízes e tribunais esteja atrelado à tese jurídica e também aos fundamentos determinantes do acordão repetitivo, o texto da tese tende a ser o principal mecanismo de difusão da orientação a ser observada pelos órgãos aplicadores do precedente qualificado. E o ministro salientou ainda que muitas vezes no exame de admissibilidade do recurso especial, os tribunais de origem têm deixado de aplicar o tema 692 devido à identificação de um suposto distinguis que os leva a determinar a subida do recurso para análise do STJ. Então eu vou traduzir aqui para vocês o que aconteceu. Então, assim, gente, explicando de forma simples, o que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu é que quando uma pessoa recebe do INSS um pagamento antecipado, que é chamado juridicamente de antecipação de tutela, mas depois a decisão é revertida e esse dinheiro é considerado indevido, não é necessário abrir um novo processo separado para fazer a liquidação ou o cálculo dos valores que devem ser devolvidos. Isso poderá ser feito diretamente no processo original. A questão em torno desse tema 692 já havia sido decidida pelo STJ, indicando que essa devolução pode ser tratada nos próprios autos do processo, ou seja, sem criar uma nova ação judicial para esse fim. No entanto, o ministro do STJ destacou que alguns tribunais ainda mandam esses casos de volta ao STJ porque acham que há diferença chamada distinguis, né, em cada caso, o que especificava uma nova análise. Com a nova decisão do STJ, a ideia é o quê? Evitar esse tipo de complicação e facilitar o processo para que a devolução de valores seja resolvido mais rapidamente, sem discussões adicionais, poupando tempo para os aposentados e para o próprio Tribunal Regional Federal que julgará a ação. Então, quando você entra com uma ação judicial, às vezes você está doente, né? Você precisa que o dinheiro seja pago primeiro, porque até acontecer o julgamento demora. E às vezes já é um idoso, já é uma pessoa que está enferma. Então, o advogado pede a antecipação da tutela, fala: olha, juiz, tem como já antecipar os pagamentos para o beneficiário começar a receber a aposentadoria, pensão, BPC, que seja, e aí quando finalizar o julgamento, né, o INSS já pagou uma parte, ele abate do saldo que ele tem que pagar ainda, ou então, se for considerado indevido, né, o autor devolver o valor, então o juiz analisa pela condição do beneficiário e fala: beleza, vou antecipar a tutela, porque vai demorar muito, às vezes demora 1 ano, 2 anos, então para o beneficiário que está precisando do dinheiro não ficar sem, ele obriga o INSS já a pagar, começa a pagar, mesmo sem julgamento, e depois, se ocorrer uma decisão de que o beneficiário não tinha direito, o beneficiário tem que devolver o valor. E aí ele faz um acordo para devolver dentro do mesmo processo. Entenderam? É isso. Então, para não sobrecarregar o sistema mais judiciário, o STJ, que já tinha julgado a decisão, só ajustou para: olha, tribunal, para de mandar para cá, tá sobrecarregando o Superior Tribunal Judicial, sendo que não precisa analisar de novo uma coisa que já está decidida. Ok? Agora, gente, olha só, mais uma notícia. Voa Brasil coloca no ar o equivalente a 100 aeronaves lotadas de aposentados. Foram quase 16 mil reservas efetuadas em 3 meses de funcionamento, com passagens de até R$200 o trecho. Então, o Voa Brasil, o primeiro programa de inclusão social na aviação brasileira,
transportou o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados do INSS em seus 3 primeiros meses de funcionamento, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pela iniciativa. Foram efetuadas cerca de 16 mil reservas por aposentados que não viajavam há mais de um ano. São pessoas que estão conseguindo reencontrar familiares ou conhecer um neto que mora distante ou simplesmente viajando para aproveitar a vida. O programa traz dignidade e autoestima a pessoas que não costumam viajar ou mesmo que nunca viajaram de avião, disse ao blog o ministro de Portos e Aeroportos. E com passagens de até R$200 o trecho, o programa foi lançado em 24 de julho e é realizado em parceria com companhias aéreas, aproveitando assentos ociosos e períodos de baixa temporada. Para adquirir os bilhetes, os aposentados devem acessar o site oficial www.gov.br Voa Brasil. Por razões de segurança, é necessário um cadastro ouro ou prata no portal. Nos 3 primeiros meses, o site foi visitado por mais de 100 mil CPFs, dos quais 15% finalizaram a compra das passagens, uma taxa acima da média registrada pelo site das companhias aéreas, que não ultrapassa 3%. Os destinos do programa contemplam todas as regiões do Brasil, incluindo 74 cidades, o que representa aproximadamente metade dos aeroportos com voos regulares no país. A maior concentração de passagens foi para o Sudeste, que recebeu 44% dos aposentados, seguido pelo Nordeste, com 40%. Entre os 10 destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Belo Horizonte e Maceió, que juntos receberam 77% dos passageiros. O Nordeste liderou em número de cidades atendidas, entre os 70 destinos mais buscados, com 19 municípios incluídos, como Fortaleza, Recife, Salvador e cidades menores como Ilhéus e Campina Grande. No Sudeste foram registrados 17 destinos, enquanto o Sul teve 15, o Norte 13 e o Centro-Oeste 6. Os 20 principais destinos escolhidos pelos aposentados refletem uma variedade de cidades em todas as regiões. São Paulo aparece no topo da lista com 4.559 passageiros, seguido das cidades como Fortaleza, com 1.290, Recife, com 1.177, e os dados mostram que tanto capitais quanto cidades do interior estiveram entre as mais visitadas, como Aracaju, com 265 passageiros, e Manaus, com 190. O MPOR, o Ministério de Portos e Aeroportos, planeja expandir o programa já no primeiro semestre desse próximo ano de 2025, para incluir também estudantes universitários de baixa renda. A iniciativa é custeada exclusivamente com assentos ociosos das companhias aéreas e não utiliza recursos públicos. Então tá aí, gente, uma novidade muito boa. Voa Brasil, né, funcionando normalmente. Você chegou a utilizar o Voa Brasil? Alguém aí chegou a pesquisar sobre o Voa Brasil? Comenta aí para mim, enquanto você comenta, uma ótima notícia. Decisão judicial a favor dos aposentados. Olha só, uma decisão judicial obrigou o INSS a fechar um acordo na justiça para pagar um lote extra de revisão de benefícios para 139 mil pessoas. É isso mesmo. O valor é estimado em 750 milhões de reais e os pagamentos serão concluídos até 31 de dezembro de 2025. Então, o INSS formalizou o termo de compromisso coletivo para pagar o lote extra de revisão de benefícios previsto no artigo 29 para 139 mil pessoas, com valor estimado em 750 milhões de reais, de acordo com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E a revisão de benefícios prevista no artigo 29 da Lei 8.213 de 91 ocorre porque entre 2002 e 2009 o Instituto deixou de descartar as 20% menores contribuições na definição de pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-acidente, tudo que foi por motivo de invalidez. Dessa forma, o segurado acabava, em muitos casos, recebendo menos do que deveria, já que os salários menores entraram na conta. O INSS começou a pagar os atrasados devido aos beneficiários em 2013, depois de uma ação civil pública pedindo reconhecimento do erro ser levado à justiça pelo Ministério Público e o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap, e o cronograma que variava pela idade do segurado, na época do acordo e pelos valores atrasados, terminou em 2022. De acordo com o TRF3, o INSS já cumpriu administrativamente parte do acordo com 17 milhões de benefícios revisados.
O termo de compromisso trata de 139.442 restantes, sendo 44.701 benefícios ativos, 94.596 benefícios inativos e 145 benefícios suspensos. Na audiência, o INSS se comprometeu a concluir o pagamento de todos os benefícios faltantes até 31 de dezembro de 2025 e, de acordo com o Instituto, para a elaboração desse calendário foram considerados alguns pontos como força de trabalho, já que serão utilizados toda a força de trabalho atual das centrais de análise de benefício, capacidade de produção. A proposta estima uma conclusão em torno de 5.560 revisões mensais até concluir todo mundo, uma produção extraordinária. Para tentar cumprir o cronograma, está previsto a formação de grupos de trabalho para finalizar. E o INSS destacou esse cronograma, dizendo que ele é o mais viável dentro das atuais limitações operacionais e orçamentárias, cumprindo com a determinação da referida ação civil pública, revisando os benefícios abrangidos por essa ação até 31/12/2025, não sendo possível antecipar a conclusão da revisão. E de acordo com o TRF, se for preciso, o Instituto realizará mutirões só para cumprir o cronograma de vocês. Em relação aos beneficiários, vocês poderão consultar os valores, os dados de que o pagamento serão realizado através do portal Meu INSS ou pelo aplicativo ou site Meu INSS, tá bom? Então vocês acessem, pesquise lá a revisão do artigo 29 e vai aparecer para você se você tem direito, se você não tem, tudo que você precisa saber. Na dúvida, liga no 135, beleza? Então é isso, uma vitória para vocês, que bom. Um beijo, fiquem com Deus, até logo.